Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vale a pena, né, esse cumprimento diferenciado, porque a gente não sabe qual é a hora. Eu tenho recebido alguns textos aí de alunos dizendo: olha, professor, estou assistindo as aulas de madrugada e importante é estudar mesmo, seja lá qual for o horário. Hoje a gente vai estar falando de a nova lei de imigração no Brasil. Tem muita coisa sendo falada, tem muita dúvida, né, no ar, tem muito político falando positivamente, tem muito político de ultradireita falando negativamente dessa situação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que estar fazendo é delimitando os termos. Hoje você escuta muito imigração, emigração e migração. I de ilha, E de escola e apenas migração. Qual que é a diferença? Lembra do termo importação e exportação. Importou é o que veio de fora para dentro. Exportou é o que foi de dentro para fora. É a mesma regra de imigração e emigração. Imigrante, se eu estiver no Brasil, é quem chegou ao Brasil. Emigrante é quem foi embora do Brasil ou de alguma região. Migração é um termo mais genérico, ele é usado para tudo. Beleza? Bom, dá uma olhada nessa matéria que eu trouxe para vocês aí, tá aparecendo na tela. 2 de dezembro de 2012. Uma manifestação de estrangeiros residentes em São Paulo saiu às ruas para reivindicar pleno acesso a direitos básicos como saúde, segurança, trabalho decente. Exploradores desses trabalhadores se utilizam de horas extras, de horas excessivas de trabalho, salários muito baixos do piso estabelecido por lei, desrespeito às normas mínimas de segurança e higiene, habitações imundas e superlotadas. Perceba que existem pessoas no Brasil se utilizando desta mão de obra ilegal para pagar menos, para explorar essa galera que está vindo buscar uma vida melhor no nosso país. Vejam essa outra reportagem que eu trouxe aí para vocês. Dia 3/5/2017, terminou em confusão um protesto de grupos de ultradireita nessa terça-feira, na Avenida Paulista, em São Paulo. 6 pessoas foram detidas após uma confusão entre imigrantes. Ativistas e manifestantes que protestavam contra a lei de imigração aprovada no Senado. Um palestino e 2 sírios foram presos acusados de atacar os manifestantes. Enquanto você tem estrangeiros lutando por mais direitos, lutando por mais respeitos, você tem alguns brasileiros que querem esses estrangeiros fora daqui, né? Que estão questionando a presença deles, que estão questionando esses direitos que eles estariam ganhando com a nova lei de imigração. E aí existem alguns medos, né, que a gente vai estar falando hoje um pouquinho. Isso vale a pena. Isso pode cair para vocês em redação, pode cair em história, pode cair em geografia, podem cair naquelas questões que fazem direcionamentos para a sociologia e para a filosofia. Então esse assunto é um assunto bem amplo que compensa, né, você dar uma estudada a mais depois também. Nós podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, o número de refugiados só aumenta no Brasil. Eu quero fazer um adendo, eu quero fazer uma parte aí, como a gente costuma dizer, muito cuidado. Quem é o refugiado, né? Quem é o imigrante refugiado? É aquele, o próprio nome já dá uma dica, né? Refugiado, ele está fugindo de alguma coisa. Ele pode estar fugindo de perseguição política, ele pode estar fugindo de perseguição religiosa, tá? Ele pode estar fugindo de perseguição de gênero. Pessoal, como assim perseguição de gênero? Tem pessoas que têm que sair dos seus países porque são mulheres, né? Porque elas já são mulheres separadas e no país em que elas habitavam, a mulher separada ela é tratada de maneira diferenciada. Existem pessoas que fogem do seu país porque são homossexuais e se lá ficarem podem até ser mortos. Seu exemplo aí do Oriente Médio, que chega a condenar com morte, né, pessoas que sejam homossexuais. Então, são pessoas que fogem do seu país por algum motivo específico, né? Muitos judeus fugiram da Europa, né, historicamente, temendo a Inquisição. Isso aconteceu bastante também. Enfim, agora, haitianos. Qual é o motivo que mais trazem haitianos para o Brasil? Primeiro são os problemas econômicos que existem no Haiti, que foram agravados pelo terremoto, que foram agravados pelo furacão. Haitianos são considerados refugiados? Não, não são, porque problemas econômicos não são considerados, né, para a geografia internacional um motivo de pedido de asilo, de pedido de refúgio. Então eles não são refugiados, eles são imigrantes que buscam melhores condições econômicas aqui no Brasil. Bom, outra coisa que a gente pode afirmar
Essa palavra é meio pesada, eu não gosto dessa palavra, mas a gente pode afirmar: no Brasil existe xenofobia, tá? Aí você pode achar estranho aí o termo xenofobia. Professor, xenofobia é a mesma coisa que discriminação racial? Olha, não, diretamente não é a mesma coisa, mas estão intimamente ligadas. A discriminação racial, ela está muito ligada a raças. Eu pessoalmente não gosto de usar esse termo raça, né? Porque se você analisar o negro e o branco, as características genéticas são muito semelhantes, 99,9999 semelhante. Um tem mais melanina, outro tem menos melanina, mas no geral são iguais. Você pode fazer transplante aí do coração do negro para o branco, que não vai ter problema nenhum. Então, eu tenho até alguns colegas da biologia que eles dizem, né, quem tem raça é cachorro, porque entre os cães você vai encontrar grandes diferenças, né, de uma raça para outra. Entre os seres humanos, não. Então, muita gente critica a utilização do termo raça, né, para humanos. Então, eu nas minhas aulas eu evito usar o termo raça. Agora, o racismo ele está muito ligado a isso, né? A uma visão, a uma aparência externa aí dessa pessoa, negro, branco, indígena. Agora, a xenofobia, ela está mais ligada a questões étnicas. E quando eu falo de etnia, eu estou falando de idioma, eu estou falando de hábitos, eu estou falando de cultura, eu estou falando de religião, ou seja, as diferenciações étnicas é uma soma de vários fatores. Então a xenofobia, ela está mais ligada a uma discriminação étnica. E o que é xenofobia? Raiva, pavor, medo, nojo de pessoas que venham de outras regiões. Você tem lugares no mundo onde a xenofobia é fortíssima, né? Exemplo disso é a Alemanha. Lá na Alemanha existem os skinheads, né? Que eles são extremamente xenofóbicos, né? Que no Brasil eles até têm uma versão lá em São Paulo chamada de carecas, né? E são pessoas extremamente xenofóbicas, que não gostam de pessoas de outras regiões, até mesmo do próprio país. Os carecas de São Paulo, há uns 10 anos atrás, faziam ataques a nordestinos. Detalhe, nordestinos são brasileiros também e sofriam esse tipo de discriminação. Professor, a atitude dos carecas em relação aos nordestinos poderia ser considerada uma atitude xenofóbica, né? Olha, diretamente não. Indiretamente sim. Por que eu digo isso? Porque a xenofobia ela é geralmente utilizada para pessoas de outro país. Essa diferenciação aí dentro do próprio país seria uma discriminação apenas, não xenofobia. Mas aí depende do livro, né, e do estudioso que vai estar conduzindo essa análise. Bom, eu trouxe para vocês aqui agora uma divisão entre a antiga lei de imigração e a nova lei de imigração que foi votada aí em maio de 2017, deve entrar em vigor agora em novembro, outubro, no mesmo mês do Enem. Por isso, a gente acredita que seja um tema muito forte até para a redação. 1980, durante a ditadura militar, foi feito um conjunto de normas, um conjunto de leis que visava aí estar ordenando, organizando esse processo. Agora a gente não pode se esquecer que essas leis, elas priorizavam a segurança nacional e os interesses socioeconômicos do Brasil e do trabalhador brasileiro. Então havia uma lei de imigração que recebia esses imigrantes, contudo essa lei, ela tentava defender um pouco mais o trabalhador brasileiro. Então havia sim uma diferenciação no tratamento dado ao imigrante se comparado ao brasileiro. A nova lei de imigração, ela já é pautada pela defesa dos direitos humanos e ela faz um claro repúdio à discriminação e busca um tratamento mais igualitário. Então, o trabalhador estrangeiro e o trabalhador nacional, eles passam a ter praticamente os mesmos direitos, inclusive direitos políticos, né, aqui no Brasil. Os ramos que trabalham muito essa questão do respeito aos direitos humanos, eles veem a nova lei de imigração como uma lei muito justa, uma lei muito correta, uma lei que transforma o Brasil em um país a exemplo internacional. Eu trouxe até uma imagem para vocês aí de alguns haitianos, né, com a documentação brasileira. Para muitos, essa imagem traz preocupação, né? Meu Deus, eles vão roubar os nossos empregos, eles vão roubar as nossas vagas nos hospitais, eles vão roubar as nossas vagas nas universidades, né? E para muitos essa imagem é uma imagem muito feliz, é uma imagem muito alegre, onde você vê pessoas que estão vindo de um país cheio de problemas econômicos e estão conseguindo, né, refazer a sua vida aqui no Brasil. Bom,
Uma pergunta que eu sempre faço a todas as pessoas, você vê positivamente a vinda desses estrangeiros ou você vê de maneira negativa? Daqui a pouquinho a gente comenta e faz uma análise dessa pergunta que eu acabei de fazer. A nova lei de imigração, vejam aí no slide, ela vai dar acesso total aos imigrantes, ao nosso sistema de saúde. Então, eles vão poder ser atendidos, fazer cirurgias normalmente, tá? Vai dar acesso à educação a esses imigrantes. Você pega, por exemplo, lá o caso de Roraima. Em Roraima já existem escolas públicas onde os professores foram treinados, estão falando em espanhol para atender as crianças e os jovens venezuelanos que estão vindo em massa ali na região de Roraima, frente aos problemas econômicos que a gente já discutiu em algumas aulas anteriores sobre a Venezuela, né? Esses imigrantes, vejam aí no terceiro ponto, né? Eles vão ter acesso à justiça, inclusive no caso de prisão de traficantes. Vamos supor aí que um estrangeiro foi preso com drogas. E ele não tem condições financeiras de bancar, né, de arcar com os custos advocatícios. O governo vai designar um defensor público e ele vai estar defendendo esse estrangeiro. Ele vai ter acesso total ao mercado de trabalho, tá? Com todos os direitos, com todos os benefícios aí da Previdência. Suponhamos aí que um haitiano estava trabalhando de carteira assinada, se machucou e teve que ficar afastado por 6 meses. Vai ser tratado, vai ter todos os direitos que um brasileiro tem, né? Sem a diferenciação nenhuma. Outra coisa que é muito importante, esses estrangeiros vão ter direito à participação política. Nós, brasileiros, a gente muitas vezes acha que o nosso voto não tem valor. E ele tem muito valor. E eu garanto a vocês que a partir do momento que os estrangeiros começarem a votar, muitos políticos vão começar a tratá-los e vão começar a defender os seus interesses de maneira diferenciada. Porque, afinal, voto é poder, sim. Tá? A partir daí, o Brasil torna-se um dos países que acolhe de maneira mais humanitária refugiados e não refugiados. Eu quero voltar naquela imagem dos haitianos segurando aí a sua documentação agora oficial do Brasil. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, tá? Fiquem despreocupados com o quesito roubar empregos. Se você ouvir algum político de ultradireita que adora publicar vídeos aí no YouTube, né, dizer, olha, vão roubar os nossos empregos. Galera, isso não é uma realidade. Os dados indicam que isso não é uma realidade. Quantos por cento de pessoas que estão no Brasil correspondem a estrangeiros? Menos de 1%. Tá? O Brasil não é um país que recebe grandes levas de estrangeiros. Se você fizer essa análise na Califórnia, por exemplo, você vai ver que mais de 6, 7% da população da Califórnia lá nos Estados Unidos são de estrangeiros. No Brasil inteiro, não chega a 1%, né? 0,9%, 0,98%. Então, no Brasil inteiro não chega a 1%. Então, matematicamente, não existe a possibilidade de estrangeiros estarem roubando empregos de brasileiros. Outra coisa, os índices de desemprego no Brasil, eles variam aí, né? Eles estão na casa média aí de 12%, 11%, dependendo do estado chega a 14%. Agora, uma coisa é inquestionável. Esses números poderiam ser menores se alguns brasileiros tivessem mais qualificação. Muitas e muitas vagas são oferecidas, mas muitos brasileiros não têm qualificação para preencher essas vagas, tá? Então, eu sempre digo a alguns alunos que dizem, professor, não existe a possibilidade de eles roubarem os nossos empregos. Eu sempre digo o seguinte, qualifique-se, estude bastante. Garanto que quem estuda bastante, quem está qualificado, raramente fica sem emprego. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Outra coisa, eles podem roubar as nossas vagas nos hospitais, nas universidades e nas escolas. Como eu disse a vocês, com 1% de estrangeiros aqui e muitos já nem estão mais na idade escolar, essas vagas também não vão ser tiradas, né? Escolas estaduais, por exemplo, têm vagas sobrando. Pode não parecer, mas as escolas estaduais têm vaga sobrando. Se as escolas são de qualidade ou não, aí já é um outro quesito. Mas em boa parte dos estados não faltam vagas
nas escolas estaduais. É claro que muitas vezes tem aquela escola que todo mundo quer estudar, e tem aquela escola de um bairro um pouco mais distante que ninguém quer estudar, mas vaga, né, os dados também informam isso, tem para todo mundo. Agora, se a escola tem qualidade, se o ensino está sendo de qualidade, aí já é uma outra questão, mas a vaga, essa existe. Tá? Em 2015, a Polícia Federal registrou a entrada de 117 mil estrangeiros. Tá? Vejam que isso, comparado a outros países, comparado à Alemanha, comparado à França, são números pequenos. Né? Você pode se perguntar, professor, qual é o país que mais tem recebido estrangeiros, principalmente aqueles oriundos ali dos conflitos do Oriente Médio? A Turquia. Existe um acordo entre países europeus para que a Turquia receba esses estrangeiros e, teoricamente, ele iria receber um valor, iria receber um dinheiro que, dizem os turcos, não estão recebendo. Então, o Brasil, ele não é o país que mais recebe estrangeiros no mundo. Fiquem despreocupados também. Poderia ser, mas não é. Quem são os estrangeiros que mais têm vindo para o Brasil? Bolivianos, colombianos, argentinos, haitianos, chineses e africanos. Dentro da África, destaque para o Senegal, Nigéria e Gana, tá? Então, esses países, eles têm vindo em grande quantidade, tá? Aí vocês podem se perguntar, professor, eu já ouvi muita gente dizendo que esses estrangeiros, eles vão vir para o nosso país e vão se envolver com criminalidade. Teve deputado aí dizendo, olha, eles vão praticar estupros, eles vão praticar tráfico de drogas. Os índices obtidos com as ocorrências feitas pela Polícia Federal e pelas polícias estaduais indicam que em cada 100 casos você tem um estrangeiro envolvido. Tá? Então, dizer que os estrangeiros vão aumentar os nossos índices de violência ou vão aumentar os nossos tráficos de droga também não é uma coisa adequada. Os brasileiros já fazem isso, né, pelos estrangeiros. Os brasileiros já tornam o nosso país mais violento. É óbvio que essa violência ela é decorrência de uma questão social, ela é decorrência da pobreza, é decorrência de uma educação sem qualidade, é decorrência da desagregação familiar, que no Brasil tem sido muito forte, é decorrência da falta de políticas públicas. A violência no Brasil, ela não está ligada somente à vinda de estrangeiros. Eu vou mais longe, a vinda de estrangeiros é algo quase irrelevante nos índices de violência brasileira. A violência brasileira está ligada a esses fatores que a gente acabou de citar, tá? Falta de políticas públicas, né, de respeito a essa população, falta de uma escola em tempo integral que realmente eduque, que realmente qualifique. Então, são vários os fatores que podem explicar a violência, né? Presença de estrangeiros, não. Quais são os estrangeiros que mais são expulsos do Brasil por envolvimento, né, com atos ilícitos, né, ou com atos criminais? Bolivianos, paraguaios e peruanos. Bolivianos e paraguaios se destacam muito na questão do tráfico de drogas, né, e na questão do tráfico de armas. Mas eu sempre digo aos meus alunos, muito cuidado com o estigma, muito cuidado com o rótulo que a gente faz e que a gente cria em cima dessas pessoas. Tá? Eu posso afirmar que a maior parte dos bolivianos são pessoas honestas, trabalhadoras e que não vieram com esse intuito. Que a menor parte, estou falando aí de 1%, acaba se envolvendo com isso. Né? Então, por favor, não exponha numa redação ou numa análise esse pensamento ruim sobre os nossos irmãos bolivianos. Tá? Não corresponde à verdade. Tá? Outra coisa, se você fizer uma análise, quais são os estrangeiros que mais estão presentes no Brasil? Aí você pode se perguntar, são os haitianos, são os venezuelanos. Não. Em primeiríssimo lugar, no Brasil, né, esses são dados aí de 2014 e 2015, estão os portugueses. Tá? Desculpa, eu falei 2014, não, 2011, mas esses dados não variaram tanto. Né? Portugueses, japoneses e italianos, né? São os últimos grandes levantamentos feitos. Quantos imigrantes ilegais, vocês estão vendo aí na tabelinha, quantos imigrantes ilegais calculam-se que estão no Brasil? São dados de 2015 também, 2016 estava em fechamento. Em média, entre 60 mil e 300 mil estrangeiros estão ilegalmente no nosso país. Tá? Acredita-se que com a nova lei de imigração, essas pessoas busquem estar regularizando a sua situação. E isso pode ser interessante para o nosso país, porque eles vão trabalhar, eles vão pagar impostos, eles vão colaborar com o crescimento do país. Quais são os estados que mais possuem, né, imigrantes? Em primeiríssimo lugar, São Paulo, segundo lugar, Rio de Janeiro e em terceiro lugar, o Paraná. Tá? Uma outra análise. Essa discriminação em relação aos imigrantes,
ela tem rosto, ela tem bandeira e ela tem um viés econômico, né? Quais são os imigrantes que mais passam por problemas de discriminação, de desrespeito? Está aí no slidezinho para vocês. Bolivianos, peruanos e paraguaios, em primeiríssimo lugar. Por quê? Porque são oriundos de países pobres, porque são pessoas que vêm com baixa qualificação e são pessoas que aceitam empregos mais simples. Quais são os imigrantes que não são discriminados? Pelo contrário, até são um pouco mais respeitados no nosso país. Argentinos, chilenos, portugueses, espanhóis. Por quê? Porque eles vêm de países que não têm tantos problemas econômicos e geralmente eles são uma mão de obra mais qualificada. Eles vêm ao nosso país para assumir cargos de chefia. Então a visão que a gente tem sobre esse imigrante, ela é um pouco diferenciada. Agora, uma coisa que eu sempre digo também aos meus alunos, vocês já viram mulher discriminando mulher? Isso é muito comum, né? Eu conheço algumas mulheres que às vezes ocorre algum probleminha no trânsito, ela diz, está vendo? A barbeiragem é porque é mulher. Gente, é um absurdo mulher discriminar mulher, porque faz parte do mesmo grupo. Vocês já viram negros discriminando negros? Eu já tenho vários alunos que às vezes, na hora de uma brincadeira, de uma piadinha, tinha que ser negro mesmo, né? Negro quando não erra na entrada, erra na saída. Eu troquei o erra por outra palavra, é claro, né? Mas é um absurdo isso. É um absurdo negro discriminar negro, é um absurdo mulher discriminar mulher, né? Eu estou falando isso por quê? Para pensar, o que é o Brasil? O Brasil e a população brasileira é um dos países mais miscigenados do mundo. Nós não temos uma aparência definida, né? Nós não temos um rosto definido. Por quê? Porque o nosso país, ele surge, ele se desenvolve e ele vai à frente com mãos estrangeiras. Se você me perguntar, cite os 3 grupos de estrangeiros que ajudaram a construir o Brasil, não é possível. Por quê? Porque eu tenho 20 grupos estrangeiros que ajudaram a construir o país, tá? Você vai ter o português, você vai ter o espanhol, você vai ter o italiano, você vai ter o alemão. Se você analisar no sul, você vai ter o ucraniano, você vai ter o romeno. Se você analisar no norte, você vai ter até o holandês. Não nos esqueçamos dos africanos que vieram de várias regiões. Então, o nosso país, ele é um país extremamente miscigenado. O nosso país é um país que se desenvolve com a vinda de estrangeiros. Estrangeiros que ajudaram a construir essa nação. Você que está assistindo esse vídeo em casa, se você for analisar a sua árvore genealógica, certamente você vai ter lá italianos, negros, né? Qual seria o único brasileiro legítimo, o único brasileiro sangue puro? Seriam os indígenas. A não ser que você seja um indígena e esteja assistindo, indígena de pai, mãe, avô e bisavô indígenas. Não há no Brasil sangue puro. Todos nós somos miscigenados. Então, como é que miscigenados vão discriminar estrangeiros? É a mesma coisa que mulher discriminando mulher ou negro discriminando negro. É algo meio surreal. É óbvio que se houverem estrangeiros que estejam praticando crimes, tem que ser presos, tem que ser punidos, tá? E eu sempre digo aos meus alunos, e se você fosse estrangeiro? E se o Brasil estivesse passando por sérios problemas e a gente precisasse morar na Argentina e fôssemos discriminados? Como é que você iria se sentir? Coloque-se no lugar da outra pessoa também. E lembre-se do que eu falei lá na primeira aula. Toda vez que a gente for fazer uma redação, ou toda vez que a gente for fazer uma análise de questões do Enem, lembre-se, o Enem é uma prova legalista. O Enem é uma prova que sempre vai defender os direitos humanos. O Enem é uma prova que sempre vai ser contra discriminações, racismo de qualquer forma. Então, não tenha esse pensamento em relação ao imigrante, tá? Vamos acreditar, vamos defender a tese de que eles estão vindo para construir o nosso país. E se tiver algum imigrante fazendo coisa errada, que seja preso, que seja deportado do Brasil, que cumpra as nossas leis e que respeite, obviamente, as nossas características culturais. Certo dia um aluno me perguntou, professor, qual é a cultura regente do Brasil? E eu respondi para ele, não há uma cultura regente. Porque se você analisar o Festival de Parintins, comparando com o Carnaval, comparando com a Festa do Boi, que ocorre em várias partes do país, inclusive no Nordeste, comparando com o Siriri Cururu aqui do Mato Grosso, comparando com as festas que ocorrem no Rio Grande do Sul, com a Oktoberfest que ocorre em Santa Catarina, o Brasil não tem uma definição cultural. E eu sempre digo aos meus alunos, que bom
Que maravilha! Que maravilha que o Brasil é um país de muitas representações culturais. Né? Que pena que alguns países têm apenas uma dança típica. Que pena que alguns países têm apenas uma roupa típica. Nós temos várias roupas típicas, vários sotaques. Né? Que bom, que maravilha que o nosso país é assim. Ok? Um grande abraço e boas notas no Enem.